Olá pessoal, sou o pastor José Carlos da Igreja Batista Regular em Parque P. Nós estamos aqui na rua Inácio Cervantes, número 607, quilômetro 19 da Raposo Tavares. Nós nos reunimos aqui todos os domingos às 19 horas, onde celebramos o nome do nosso Deus, onde adoramos o nome do nosso Deus, onde agradecemos pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, que não são poucas, são muitíssimas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. A igreja está vazia, porque estou gravando num dia da semana pela manhã esse vídeo, mas nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. Você é nosso convidado, venha participar. Todo domingo às 19 horas nós estamos reunidos aqui neste lugar para cultuar, para adorar, para celebrar o nome do nosso Deus, festejar a bênção da salvação que temos em Cristo Jesus. Se você gostar do que você ouvir aqui nesse vídeo, clica nesse ícone que aparece aqui na sua direita, inscreva-se no canal, clica lá na sinetinha também para que você possa receber as notificações. Nós transmitimos os nossos cultos ao vivo todos os domingos. Se você não puder vir, mas puder assistir, é convidado para assistir também nossos cultos todos os domingos às 19 horas. E dá lá um likezinho daquilo que você achou do nosso culto. Se Deus te abençoou, dá lá um likezinho, manda lá uma mensagenzinha falando: olha, gostei demais, estou participando, estou orando, estou clamando a Deus para que Deus faça desse ministério um ministério abençoado. Então clica lá no íconezinho aqui, que aparece na sua direita. Inscreva-se no canal, participe conosco, ajude esse ministério a desenvolver para a glória do Senhor. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre um assunto que é bastante controverso entre os evangélicos, que é a questão do falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo. A questão está em que momento nós somos batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Depende muito da tradução que você estiver usando, mas tanto uma situação como a outra tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Batizar no ou com o Espírito Santo é a mesma coisa. Depende muito, como disse, da tradução da Bíblia que você está usando. Mas em que momento? É essa a discussão que há entre os evangélicos. Os mais tradicionais, eles dizem que nós somos batizados com o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Os neopentecostais ou mesmo os pentecostais dizem que nós somos batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo num segundo momento, quando a gente tem uma experiência específica e especial de falar em línguas. E aí o falar em línguas se torna evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas qual é o conceito bíblico para essa doutrina? Qual é o conceito bíblico para essa fala? O que Deus ensina sobre isso? E aí a gente precisa voltar para a palavra, os nossos olhos, para que a gente possa ver o que Deus ensina, o que Deus revela, para que a gente possa pautar a nossa doutrina, pautar a nossa fé. Primeira coisa de tudo, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber quando que os apóstolos receberam o Espírito Santo. Foi em Atos 2, lá no dia do Pentecostes? Não, os apóstolos receberam o Espírito Santo alguns dias antes, e a gente vê esse relato lá em João 20, 22, onde Jesus disse, depois deles terem crido, o Senhor soprou sobre eles e disse: recebei, pois, o Espírito Santo. Naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Mas o que aconteceu então em Atos 2? A Bíblia é bem clara lá para nós: eles foram cheios do Espírito. Eles foram cheios do Espírito. Então Atos 2 é um texto do verso 1 até o verso 4, cheio de figuras de linguagem. E se são figuras de linguagem, é porque os apóstolos não sabiam identificar o que realmente estava acontecendo, e eles falaram para dar um sentido para aquilo que eles estavam vivenciando, usando ali a figura de linguagem. Eles deram um sentido para aquilo que eles estavam vivenciando. Mas o fato é que naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Mas que línguas são essas, pastor Zé Carlos? Você poderia perguntar: que línguas são essas, pastor? Está no texto, querido, é só ler, é só você observar ali os detalhes.
Tudo se resume nos detalhes. Se você olhar num panorama geral, você vai encontrar essa doutrina de que naquele momento eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, línguas de anjos, línguas estranhas, todas essas coisas. Mas o que o texto fala para nós? O que o texto revela para nós? Se você tiver oportunidade nesse momento, abre sua Bíblia lá em Atos 2. Você vai ver essa figura de linguagem como de um fogo. Você vai ver o texto dizendo que eles foram cheios do Espírito. E você vai ver o texto dizendo que eles falaram em outras línguas. Mas também você vai ver o texto dizendo que essas outras línguas eram línguas de nações. Nós temos lá uma lista de nações, onde em Jerusalém havia representantes. E as pessoas ali diziam, eles não são galileus. Eles não são homens simples, homens que não foram na escola, que não foram estudar, que não aprenderam nem sequer a sua própria língua. Como que a gente escuta eles na nossa língua materna? Queridos, fica ali sem dúvida nenhuma que aquela língua que os apóstolos falaram não era língua de anjos, não era línguas estranhas, não era nada mais, nada menos do que língua de nações, língua de povos existentes naquela época. Vamos trazer para os nossos dias. Você está aqui na Igreja Batista em Parque P e de repente nós temos aqui um americano, um norte-americano pregando a palavra, e no auditório nós vamos ter aqui japonês, vamos ter aqui holandês, russo, chinês, e ele começa a pregar em inglês e de repente o japonês começa a entender aquilo que o pastor norte-americano está pregando em inglês, ele começa a entender no japonês. O russo começa a entender a mensagem em russo, o chinês começa a entender a pregação daquele norte-americano em mandarim, e assim vai sucessivamente. O exemplo é simplório, mas é basicamente isso que aconteceu naquele dia. Aí alguém pode falar assim, e o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos? Ele não está dizendo que existe língua dos anjos, ele está dizendo, ainda que eu falasse. E vamos pensar, se um anjo tivesse uma língua diferente, uma língua assim, espiritual, uma língua celestial, quando o anjo falou com Maria, quando o anjo falou com José, que língua será que ele teria utilizado? A língua lá dos céus? A língua dos anjos? Ou será que ele falou com a língua que Maria pudesse entender? Que José pudesse entender? Óbvio, foi com uma língua que Maria e José podiam entender, quando ele veio anunciar o nascimento de Jesus. Queridos, é simples. Óbvio que é um assunto extenso, é um assunto bem cheio de pormenores, e a gente precisa muito mais do que 5 ou 10 minutos para explicar. A gente precisa abrir a Bíblia, ler os textos e mostrar para você com clareza o que a palavra de Deus ensina. Mas eu quero falar só mais uma coisa. Lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo começa a trazer a regulamentação sobre os dons espirituais, ele fala algumas coisas que são importantes. Ele diz assim, se nós orarmos em espírito, precisamos também orar com entendimento. Ele diz, se nós cantarmos com espírito, nós também precisamos cantar com o entendimento. Ele diz outra coisa bem simples. Ele diz assim, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, lê o texto, você vai ver esses detalhes. Ele diz assim, olha, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, do que 10.000 palavras que ninguém entenda. Outra coisa que ele diz lá em 1 Coríntios 14, ele diz assim, olha, se todos falarem em línguas, se todos falarem algo estranho em espírito, como vai ficar um indouto? Como que ele vai poder dizer um amém? Tudo que acontece na igreja deve ter o propósito de edificação. Se não edifica, melhor ficar quieto. É o que Paulo fala, porque a igreja de Cristo, a igreja de Deus não é uma igreja de confusão. Não uma igreja onde há contendas, onde há estranheza. Leia o texto lá de 1 Coríntios 14 e tire suas conclusões. Ele diz lá, se há línguas, que haja intérprete. Se não houver intérprete, então é melhor que você não ore, que você não fale, que você não cante em espírito. Ou de forma mais expressiva, assim, som alto, fica com você e Deus, Deus e você. Como eu disse, é um assunto bastante extenso.
5, 10 minutos nós não vamos conseguir explicar, porque é preciso ler texto, é preciso olhar para a palavra, ver os detalhes, observar os detalhes, porque mesmo nesse capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala que ali ele deixa bem claro, línguas de nações. Ele não está falando de línguas de anjos, de línguas estranhas, ele não está falando nada disso. Aí a pergunta que foi feita lá no comecinho deste vídeo, quando nós começamos a falar sobre o assunto, falar em línguas, é evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo? Queridos, a resposta é não, porque o fruto do Espírito não é falar em línguas, o fruto do Espírito é amor, é bondade, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Aí o cara está na igreja falando em línguas, falando em mistérios. Quando ele sai da igreja, ele deixa o Espírito lá dentro da igreja, porque ele chega em casa e dá um supapo na esposa, ele agride os filhos, ele é desonesto lá na rua, ele compra e não paga, ele fica com o troco que o comerciante deu a mais. Só isso já seria o exemplo para dizer que o falar em línguas não é manifestação do Espírito, não é evidência de que nós somos batizados pelo Espírito Santo. É evidência de que nós somos batizados pelo Espírito Santo quando a gente ama o próximo, quando a gente é benigno, quando a gente é bondoso, quando a gente é misericordioso, quando a gente é honesto, justo, quando a gente tem domínio próprio, a gente controla nossas emoções, nossos sentimentos. Isto é evidência de que nós somos cheios do Espírito Santo. Agora o falar em línguas não é evidência de que nós somos cheios do Espírito Santo, de que nós somos batizados com o Espírito Santo. Ainda há muito mais para se falar, ainda há muito mais para se discutir sobre esse assunto. Mas se você já gostou do que ouviu e quer participar conosco, quer ter a bênção de ouvir outras mensagens, outros vídeos, clica aqui nesse íconezinho que aparece aqui na sua direita aí com a imagem da igreja. Inscreva-se no canal, compartilhe aquilo que você está escutando, compartilhe aquilo que você está ouvindo. Clica na sinetezinha para que você possa receber notificações sobre vídeos postados, sobre vídeos gravados da igreja Batista Regular aqui em Parque P. E eu quero convidar você, para nós encerrarmos este vídeo, a participar conosco de um culto, de uma celebração. Nós nos reunimos como igreja neste local todos os domingos, às 19 horas. Aqui na rua Inácio Cervantes, número 607, quilômetro 19 da Raposo Tavares. Bem próximo aqui do Rodanel. Se você está nas imediações, venha participar. Venha adorar a Deus conosco, venha celebrar o nome do Senhor conosco. Você vai ser abençoado e vai abençoar a obra de Deus. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo. Se você gostou, clica aí no íconezinho na sua direita, clica lá na sinetezinha depois de se inscrever e compartilhe. Que Deus te abençoe. Sou o pastor José Carlos Cruz, da Igreja Batista Regular em Parque P, situada aqui na rua Inácio Cervantes, número 607. Nós nos encontramos aqui todos os domingos às 19 horas para celebrarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.